Prepare-se, a live para cozinhar e bailar vai começar. No comando da nave sonora, DJ Erickson Miranda. Olá, muito boa tarde, meu nome é Erickson Miranda e eu estou começando um salseiro muito especial, comemorativo de 6 anos. Lá em 2020, no dia 17 de maio, eu iniciei esse projeto que segue até hoje e estou muito feliz por receber aqui no meu estúdio, meu pequeno estúdio, estamos aqui apertadinho, meu amigo Marcelo Mesquita, grande artista de Cachoeiro de Macacu, grande violonista, grande musicista, que vai estar aqui contando sua trajetória, falando sobre causos também dentro da música, tem muita história para contar e tocando também. Então, assim, estou muito feliz mesmo. E estaremos também falando de um projeto que a gente vai estar fazendo juntos, então vocês saberão já em primeira mão. Bem, para você que está aí do outro lado da tela, agradecer pela presença, muito obrigado mesmo. Aqueles que já nos acompanham há 6 anos, muito obrigado. Aqueles que nos acompanham com menos anos, mas estão sempre aqui também. E aqueles que estão se acompanhando a partir de hoje, por exemplo, seja muito bem-vindo aqui na TV Salseiro. Já peço para você se inscrever no nosso canal, caso não esteja inscrito ainda. Já deixa o like, como eu sempre falo, o like é de fundamental importância para que outras pessoas conheçam esse trabalho. Então, por isso que a gente fica nessa insistência pedindo like, assim como também tem as curtidas. Por exemplo, os vídeos que o Marcelo posta, quanto mais você curte, quanto mais você comenta, mais aumenta a possibilidade de chegar a outras pessoas também. Ajuda na propagação. Então, deixa o like aí também, compartilhe com outras pessoas e diz aí que o Salseiro comemorativo de 6 anos já começou. Já colocar na tela, porque nesses 6 anos a gente tem uma única maneira de sobreviver, que é com a ajuda de você que está do outro lado da tela financeiramente falando. Eu sei que para muita gente é difícil, mas quem puder contribuir, com a quantia que puder contribuir, fica à vontade. Nosso Pix está aí, salseirotv@gmail.com, salseirotv@gmail.com. Qualquer quantia, como eu disse, vai ser muito bem-vinda. O Salseiro é um programa independente, a gente não tem patrocínio, mas tem muito amor e muita vontade de estar levando para você ir aos domingos, com outros projetos também, que, por exemplo, eu quero iniciar, mas que por falta de dinheiro eu não estou conseguindo iniciar, né? Os bate-papos virtuais, por exemplo, como eu já falei por aqui para vocês, eu pago uma plataforma em dólar. Então, assim, o custo fica muito elevado, mas para também levar para vocês um produto com qualidade, né? Então, depende disso para a gente voltar aos programas de entrevista, de bate-papo, outros programas também que eu quero implementar aqui na TV Salseiro. Custei de todo o equipamento que eu tenho aqui, Marcelo sabe muito bem, como músico, né? É tudo muito caro e a gente sempre tem que estar fazendo manutenção. Uma agulha que quebra, no meu caso, é uma corda do violão dele que arrebenta e é tudo realmente muito caro. Então, assim, por isso que a gente pede a ajuda de vocês financeiramente falando, para que eu possa continuar por muitos e muitos anos esse salseiro. E tem também o nosso clube salseiro, chamado assim, que é a nossa campanha de financiamento coletivo, que está no site Apoia-se. Lá você pode, através do seu cartão de crédito, determinar um valor ali. Lá tem uns pacotes a partir de R$5. E aí o valor que você se sentir confortável para mensalmente estar debitando na sua conta vai ser de muita valia. Aproveito e agradeço. São poucos, mas que são de fundamentais importância, que estão lá no Clube Salseiro, que estão apoiando lá com dinheiro. Muito obrigado a essas pessoas que contribuem desde o momento que a gente iniciou. Muito obrigado mesmo, mas a gente ainda necessita muito desse apoio. Talvez a gente não mereça muito não, mas é o que a gente tem que, para poder continuar, é o que a gente precisa. Bem, dedicar esse especial salseiro de 6 anos, tendo o Marcelo Mesquita aqui comigo, a 2 pessoas. Primeiro o Marcinho, grande músico aqui da cidade. A gente teve perdas recentes muito terríveis, né? Ano passado o Julinho, esse ano tivemos o Marcinho também. Marcelo vai falar um pouquinho do Marcinho daqui a pouco, de outros companheiros musicais que ele teve aí e tem, né, ao longo dessa caminhada. E também ao Tião Coronha, uma figura fantástica. Eu tive o prazer de ter o Tião como amigo mesmo. O Tião vinha aqui em casa desde quando eu trabalhava no jornal
e isso, sei lá, com meus 20 anos, né, que eu já venho acompanhando essa trajetória do Tião como atleta, né, e fui também conhecendo o ser humano maravilhoso que ele era. Sempre que precisava de para alguma coisa, o Tião já se colocava à sua disposição. E um cara que foi um símbolo, né, como atleta aqui na cidade. Uma pessoa que merecia em vida ser muito mais homenageado, mas que eu espero, Marcelo, que agora, nesse momento, né, pelo menos seja também. Teve lá, eu não tive condições emocional de estar no velório dele, mas eu via através das redes sociais as homenagens que fizeram o pessoal, os ciclistas aqui da cidade, né? Enfim, muito bonito, e Tião merece todas as honras possíveis, e tomara que ele continue sendo valorizado, né? Mesmo após sua morte. O melhor seria que se fosse antes, mas ele merece ser eternamente homenageado, valorizado por todos. Eu tive o prazer e orgulho também de participar há 10 anos atrás, vai fazer dia 30 de julho, da passagem da tocha olímpica pela cidade. Eu fui uma das pessoas lá, junto com o Rossi Bastos, a Roberta, minha prima, a Sandra Seara, que trabalhava na equipe de turismo, né? De ajudar a escolher ali o nome da pessoa que seria o representante, e o representante foi o Tião Coronha, né? Com muita justiça mesmo, e participei da organização ali de toda aquela situação que foi, naquele momento histórico da cidade, que foi a passagem da tocha olímpica por Cachoeira de Macacu, e que teve, né, o Tião Coronha como representante maior. E foi um momento muito emocionante na vida dele, e eu me sinto muito feliz e honrado de ter feito parte, né, desse momento importante da vida do Tião Coronha. Então é isso, Tião, onde estiver, tamo junto, meu irmão, fique em paz aí, e claro, todo conforto ao coração dos seus familiares. Bem, já falei aqui pra caramba, agora passar a bola aqui pro meu amigo Marcelo Mesquita. Eu sempre brinco, né, mas falando muito sério, Marcelo é o Garrincha do violão, né? E acompanho o Marcelo já há muito tempo também. Eu acho que desde o início da caminhada, pelo menos de banda, né, dele, eu acompanho o Marcelo, mas agora vou querer saber um pouco mais sobre a história dele. Marcelo já participou do Salseiro virtualmente, mas agora estaremos aqui, para quem acompanhou lá atrás, relembrando um pouco dessa história dele. E também, claro, contando novidades que estão para vir aí. Marcelo, primeiramente, meu irmão, muito obrigado mesmo pela sua presença. Muito me honra. Eu, na verdade, estou estreando aqui, né, com você um programa novo de bate-papo no meu estúdio. Eu não sei nem qual o nome que eu vou dar para esse programa ainda não. Mas, cara, obrigado mesmo mais uma vez pela sua presença aqui e disponibilidade de estar comigo. Tio, eu quero agradecer sempre você na música, o salseiro. Eu também queria te fazer uma pergunta, já te faço. Mas eu quero dar uma boa tarde para vocês aí, um ótimo domingo. Eu tô aqui para falar um pouquinho da minha história, né, para vocês também. Beleza. Então, vamos começar pelo começo, Marcelo. Eu sempre pergunto, né, eu tenho essa curiosidade mesmo, dependente da profissão que a pessoa tenha, de como aquela profissão, né, no caso de você aí mais ligada, né, à arte, como que isso entrou na sua vida. Aí eu te puxo uma memória afetiva de criança. Não é o Marcelo ainda já pensando em isso que eu quero fazer da minha vida. Mas ainda criança, né? Como é que a música entra na sua vida? Você tem memória afetiva assim, sei lá, o primeiro disco que você ouviu? Enfim, conta um pouco essa história pra gente. Então, meu pai sempre foi ligado à música. Minha mãe era essas vitrolas antigas e eu ouvindo tudo, né? De criança, desde cedo. E meu irmão Mesquita também tinha uma rádio e também tinha o Clube Piratas. Eu tinha que ouvir música de qualquer jeito. Meu irmão era música o dia inteiro, meu pai o dia inteiro, minha mãe o dia inteiro, mas era estilos diferentes. Minha mãe era Roberto Carlos, meu pai já era Tom Jobim, Paulinho Nogueira, que foi a minha influência musical, que eu ouvi aquele disco, falei, pai... Bota só o microfone na boca, meu pô. Me dá esse disco pra mim. Ele, toma. Peguei um disco chamado História da Craviola. E quando eu ouvi aquele disco ali, moleque, tipo 8, 9 anos, eu ouvi todo dia aquele disco. Até chegar aos 15 anos pra perceber que eu queria a música. Pra você ver o tempo, né? Pô, bacana, bacana. E a partir desse momento, né, que você com 15 anos percebeu, você na verdade já estava tocando violão, já estava ou
passou a se dedicar ou começou a tocar a partir dos 15 anos? Como é que foi essa questão do início do aprendizado mesmo? Então, foi a partir dos 15, porque meu pai tinha uma serraria e tinha um pessoal da igreja querendo montar a igreja e não tinha lugar. E meu pai falou assim, ó, de noite vocês podem fazer o culto de vocês lá. E através dessa igreja eu conheci o Elber Varol. Ele foi de Camarada Matagal, né? Sim, sim. E aí eu falei, pô, tô com violão aqui, cara. Você não me ensina não? Eu te ensino, mas você tem que chegar lá em casa sexta, sábado e domingo, porque eu vou viajar para o Paraná. E aí ele me ensinou os primeiros acordes, no mesmo dia aprendi um hino com ele lá, e me dedicava muito, e ele foi embora para o Paraná. E eu fiquei comprando aquelas revistinhas na banca, sempre ouvindo, pô, essa nota tá errada. Já tinha um ouvido assim de berço, né? A gente costuma ouvir música, seu ouvido começa a entender aquilo. E eu costumo falar que todo mundo tem ouvido absoluto, porque se você ouvir a voz de seu pai, tu sabe que é ele. Entendeu que aquilo ali é absoluto, né? A voz. E a música também é dessa forma. Então, o Elbo foi o primeiro contato com a música, assim, de instrumento. Mas eu sempre fui acostumado a ouvir Seresta com meu pai, com Moreno, Demosínio, lembra do Demosínio? Claro. Então, fui criado nesse meio, não tinha como escapar desse meio. E minha irmã Marcele também, no mesmo meio, né? Tá no DNA, né? Não tem jeito. Que legal, que bacana. Bem, Marcelo tá aqui para conversar e para tocar também. É o seguinte, ele vai tocar uma primeira música aqui pra gente. Qual vai ser essa primeira música, Marcelo? Sol da Terra. Sol da Terra, Beto Guedes. Eu não tenho o disco mesmo, Sol da Terra, mas tem essa coletânea aqui chamada Lumiar, maravilhosa, que tem Sol de Primavera, tem Maria Solidária, O Sol da Terra, Roupa Nova, enfim, só tem musicão. Viva Beto Guedes, que recentemente fez um show, eu vi uns vídeos, né, e fiquei muito feliz, estava super lotado o Circo Voador, o público recebeu o Beto Guedes com todo carinho, toda a emoção do mundo, e como tem que ser, né? Porque o Beto Guedes é um cara fantástico mesmo, faz parte da história da música brasileira com hinos, né? E o Sol da Terra é um grande hino, né? É isso. Então, vamos lá. Marcelo Mesquita, O Sol da Terra. Vamos nessa. Que coisa linda, O Sol da Terra, música de Beto Guedes e Ronaldo Bastos.
Que eu, Márcia, pô, que legal, cara, você tocar essa música, porque é uma música que eu considero, além de um hino, uma das músicas, pelo menos pra mim, né, do que eu ouvi, dessa memória afetiva, né, mais importante, assim, sabe? Eu tenho algumas músicas que eu elenco, por exemplo, As Rosas Não Falam, do Cartola, seriam músicas que eu gostaria de ter feito, sabe? De não só criar a melodia, mas a letra também. Então, pô, que bacana você começar com Sol da Terra. Agora, Marcelo, bem, você que está aí do outro lado da tela, chegou agora, já chegou ouvindo o Marcelo tocar. Eu estou tendo esse prazer de ter aqui Marcelo Mesquita, ouvindo ele tocar aqui no violão, no meu estúdio, abrindo aí esse novo programa. Não sei, eu vou botar um nome aí para esse programa de receber as pessoas aqui no meu estúdio. Espero que vocês estejam curtindo aí do outro lado da tela. E a gente está aqui comemorando 6 anos do Salseiro. Importante você dar o like, faz com que outras pessoas vejam, né, esse conteúdo aqui, esse programa que eu estou tendo a honra de fazer aqui com o Marcelo Mesquita, comemorando 6 anos de Salseiro. Mais uma vez, colocar na tela o nosso Pix, salseirotv@gmail.com, salseirotv@gmail.com. Como eu já falei, qualquer quantia vai ser muito bem-vinda. Desde já agradecer as pessoas que contribuíram com a nossa caixinha de aniversário também. Passei a partir da quinta-feira, então muito obrigado. E se puder contribuir de novo, fica à vontade aí também, tá? Como eu já disse, é a única maneira que a gente tem para ter sustentabilidade financeira aqui no Salseiro. E lembrando que a gente está dedicando esse programa de hoje ao Marcinho, lá de Japuíba, Marcinho Batera, e também ao Tião Coronha, 2 grandes amigos que infelizmente se foram agora recentemente. Marcelo, você falou para mim sobre essa questão, né, do seu início, as primeiras músicas, né, que você ouviu e tal, a partir do momento que você começou a tocar com 15 anos de idade, a aprender, né, a tocar e tudo mais. Esse aprendizado, cara, você foi autodidata, você teve um professor, você é autodidata, fala um pouco disso, mas mesmo assim, mesmo sendo autodidata, né, o quanto é importante o estudo, né? Muito. Eu sou autodidata, né? Tive umas 3 aulas de violão com o Elbio, como eu falei. E aí o que aconteceu? Eu sempre ouvi muita música e eu chegava a ficar às vezes 10 horas com o violão na mão, muito dedicado. Assim, não vou dizer que eu sou bom músico, mas eu sou um cara muito dedicado, isso eu posso dizer, né? E sou autodidata mesmo, mas é o que você falou, a importância do estudo. Isso não quer dizer que todo mundo vai ser autodidata, nem todo mundo vai, mas o estudo é importante até mais tarde, assim, depois eu tinha 15, quando eu já estava com 20 anos, comecei a estudar um pouquinho, ler alguma coisa, leio um pouco de partitura, entendo mais de música, porque só se autodidata você faz as coisas, mas não sabe o que está fazendo, né? Sim, sim. E sem falar que, né, cara, quando a gente fala de estudo, é você botar um disco para ouvir, né? Do início ao fim, tirar. Isso já é um estudo por si só, né? Isso já é um estudo por si só. E outro estudo, né, cara, que você teve o privilégio de ter e que, infelizmente, a gente está em uma geração que não está tendo esse privilégio, não só de estar dentro, né, tocando, como de ouvir, que são as bandas, né? As bandas de baile, por exemplo. As bandas de baile, né? O que eram as bandas de baile para quem já está assistindo aqui de repente não sabe? Acho que a maioria que está assistindo aqui, né, pela faixa etária que a gente tem aqui dentro do Salseiro, sabe muito bem. Era aquelas bandas que tocavam, por exemplo, Cachoeira de Macacotinho Piratas, Cine Baile Brasil. E aí tocavam um repertório extenso e diverso, né? Ia desde do pagode, vamos botar aí nos anos 90, ali daquele pagode dos anos 90, até o Guns N' Roses, por exemplo. E você participou também, né, desse movimento de banda de baile, né? Bota só o microfone um pouquinho mais perto da boca, Marcelo. Então, a primeira banda que eu comecei a tocar, eu era fã do Finado Wood, que é nosso irmão, é o André de Sá. Eles tinham uma banda que eles faziam Raul Seixas cover, o Jobel cantava, Tamira bateria. E eu sempre querendo tocar com esses caras. Sempre. E era no Pirata que eles faziam esse show. Mas eu tinha 16 para 17 anos. E aí até a primeira banda foi com o André de Sá, né? Eu tava na frente da minha casa tocando violão com um amigo chamado Wendel. Você até conhece ele, né? E aí o André passou de bicicleta, voltou, falou assim, ó, quem tá te ensinando esse violão aí, cara? Eu falei, cara, eu tô tirando tudo de ouvido. Tinha tirado um disco de Marina Lima todo. Aí ele, cara, os acordes são esses mesmo. Posso te fazer uma proposta? Quer tocar comigo? Eu falei, claro que eu quero, meu sonho.
Aí fizemos uma primeira banda chamada Banda Magia. Banda Magia. Foi quando eu te conheci, na É, verdade, assim, de ter um relacionamento, né? De amizade. 95 para 96. É. 95. É isso aí. Olha quantos anos, 30, 31 anos. Cara, e ali depois fui tocar pagode também, com o pessoal da época, Força Maior, Inovação, era Inovação, depois virou Inovação. E aí toquei no Banana Reggae, depois mudou pra Limousine Carioca. Cara, de história de banda é muito grande. Bastante, né? Bastante, Muito né? grande. E várias histórias também engraçadas, né? Várias. Tem alguma que você passa, mas que dê pra contar aqui dentro desse horário? Engraçada? Tem uma legal, nosso amigo Woody, né, cara? Não tá aqui pra reclamar, né? Ele fala, vai falar lá. A gente tava tocando no Guapiaçu, rapaz, eu lembro até hoje. A banda era Banana Reggae. O Albelino não vai lembrar que nessa época ele tocava o teclado. Eu no baixo, Woody na guitarra, Rodrigo Cabelo de Fogo na batera, Albelino no teclado, Carlinho e Zé cantando. Aí tava muito frio, cara, muito frio mesmo, cara. Falei, tô com pena de vocês. Vou botar o caminhão atrás e vou esticar uma lona, né? Aí o cara esticou a lona atrás do palco assim, pra diminuir o frio do rio, né, que vinha nas costas. Botou uns paralelepípedos embaixo, prendeu o plástico. Aí o Woody foi, pegou a latinha de cerveja, bebeu um pouquinho e botou a mão naquele plástico achando que era uma parede, cara. Caiu lá embaixo. A guitarra, pau! Aí eu só vi o plástico voltando. Falei, pô, Woody, machucou ele só, né, Marcelo? Vai contar não, né? Falei, uma hora aí de conta. O cabeludo caiu. Muito bom, muito bom. Ai, ai, saudade de Woody, né, cara? Que saudade, saudade. O Woody tem várias histórias, né, engraçadas Muitas. também. E ele, pô, nossa, que saudade. Por falar nisso, né? Vamos falar desses parceiros musicais. Antes eu queria saber um pouco mais das suas influências. Você falou do Paulinho Nogueira, mas assim, né? Em casa mesmo, eu sei que você ouve de tudo, inclusive toca desde uma banda de heavy metal até fazer o que você está fazendo aqui. Mas quais são as suas principais influências mesmo? Eu digo não só daquele começo, que hoje que você ouve bastante, que você recomende também as pessoas ouvirem mais, né? A gente estava até falando aqui, antes de começar, né? Tem muita gente, por exemplo, que toca determinado estilo musical, mas não conhece figuras centrais ali que deveria conhecer, né, Marcelo? Com certeza, você tocou num assunto que a juventude hoje pega daqui pra frente, né? A gente veio lá de trás. Tem gente mais antiga, mas a gente pegou a seresta, o samba. Por exemplo, o sertanejo que a gente ouvia não era o sertanejo de hoje. Não tem nada contra. Tipo assim, não é o meu estilo musical, mas não tem nada contra. Tem uns que são legais, né? Tem música boa e ruim. Só existe dois tipos de música, a boa e a ruim. Mas toca sertanejo, mas não sabe que é os caras da raiz mesmo, os antigos mesmo. Cara, tem muita música boa que pode ser regravada hoje. Quer dizer, isso é memória, trazer memória, né? A vida da música. Por exemplo, o Paulinho Nogueira, que foi a minha influência, que eu indico vocês a ouvirem. O Paulinho Nogueira, que é dono daquela música Menina, que o Latim gravou. Tem gente que nem sabe que é dele, né? Então acho que é legal vocês buscarem as raízes. Por exemplo, Paulinho Nogueira é minha influência. Mas eu ouvi muito o Wilson Simonal. Eu ouvi... Eu tô falando de antigamente, né? Ouvi aquelas serestas, o Dino Sete Cordas, quando eu ouvi, fiquei impressionado. Um disco de João Nogueira. E ele gravou um com o Nelson Gonçalves também, que eu fiquei impressionado. E gravou uma outra referência que vocês têm que ouvir, que é o Rafael Rabelo. Ele tem um disco com o Rafael Rabelo que, se vocês puderem, ouçam. E tem um com o Ney Mato Grosso, voz e violão. Se puderem, ouçam. Referência, né? Sim, sim. Inclusive esse com o Ney Mato Grosso eu tenho aqui. Tem vinil. Esse disco é lindo demais, né? Rafael Rabelo, que foi embora muito cedo. Grande instrumentista, grande violonista brasileiro. Agora, falar dos parceiros musicais, né? A gente citou aqui o Woody, vamos falar dele de novo. Você tem vários parceiros, né? Você falou das bandas, mas tem... Porque Marcelo, né, aqui em Cachoeira de Macacu, assim como outras cidades também, né? Como é que você sobrevive de música? Dando aula? Às vezes, sim, por um período sim, outro período as coisas ficam mais difíceis. Muitas das vezes, ou na maioria das vezes, tocando em bar, né? Então você teve vários parceiros aí que te acompanharam em relação ao bar, a bares da cidade, fora da cidade também. Queria que você citasse um pouco desses nomes, que são nomes importantes também. Infelizmente, alguns já se foram e outros estão aqui com a gente, né, Marcelo? Com certeza, tio.
Quando eu comecei, os nomes que eu vou te dar aqui de referência da cidade também, o André de Sá, o Reinaldo Careca, O grande Reinaldo. Beijão, rei. Udi, não tem como não falar, e o Márcio Campos também, depois que eu conheci, o Pablito, essa galera toda, mas Márcio Campos a gente tocou em bandas um bom tempo junto, sei lá, a gente conheceu ele uns 30 anos, conhecia, né? Mas sempre vai estar na nossa mente aqui. Uns 30 anos, tocamos junto uns 15, assim, 16 anos junto. São referências, cara, e você vai perdendo as suas referências e você continua. Então você tem que ser uma referência também, né? Sim, sim. E você tem, né, sua própria irmã, que é uma grande parceira, e mais recentemente, que já vem de bastante ano, mas digo mais recentemente porque ele não era de Cachoeiras, mas é uma figura super talentosa, que é o Eduardo Boaventura, né? Isso, com certeza. Eduardo eu conheci tem 20 e poucos anos atrás também. A minha irmã entrou na música, eu descobri minha irmã, que eu estava ensaiando na banda Magia, aí teve uma vez que a gente foi tocar no Malu Lanches, você lembra, né? E aí eu tava tirando a música Desilusão, que é do Paulinho da Viola, com Marisa Monte. E eu tô ouvindo ela lá do quarto cantando. Falei, não é possível que seja Marcele. Marcele, canta essa música aqui comigo. Ela cantou, falei, você vai fazer uma parceria comigo. E em 30 dias a gente fez um show, o primeiro show que minha irmã Mesquita patrocinou esse show, que foi debaixo do viaduto, onde era a escola de samba Ganguri. Exatamente. Saudoso Mesquita, figura importante aqui também de Cachoeiras de Macacu. Dança da Solidão. Dança da Solidão. Do grande Paulinho da Viola. Bacana você contar essa história e citar esses nomes, né? Pô, você falou, eu falei assim, Eduardo Boaventura mais recente, porque ele não morava em Cachoeiras, por isso, mas já, o Eduardo, para quem não sabe, tem muita gente que não conhece a trajetória do Eduardo. O Eduardo tem disco em vinil gravado, tem aqui o disco do... Ganhou o prêmio da ONU. Ganhou o prêmio, exatamente. Depois vai aparecer na tela para vocês aí o disco do Eduardo Boaventura. Ganhou o prêmio da ONU, fez uma série de tributos muito lindos aqui em Cachoeiras de Macacu, Milton Nascimento, Raul Seixas, né? Tantas outras pessoas, continua fazendo. Fagner traz esse universo da cantoria, que é uma coisa muito bacana. Enfim, salve Eduardo Boaventura também, todos esses músicos, esses parceiros que o Marcelo teve e tem, né, e que continuará tendo também aqui em Cachoeiras de Macacu. Agora, vamos ouvir uma outra música do Marcelo aqui. É um outro hino também, né? Uma música que tem uma representatividade em relação ao Brasil, de um movimento iniciado lá no final dos anos 50. Uma influência minha também, o Baden. Outra influência sua também. Enfim, vamos ouvir agora Baden Powell, um hino, né? Um clássico, Vinícius de Moraes, Baden Powell, o Canto de Ossanha. E recomendo vocês ouvirem o Baden. Baden tá ali. Não, Baden tá aqui. Baden tá aqui. Eu tava ali em cima na hora que gravou você tocando. O Baden tá aqui. Ouça aí. Baden Powell. Salve, Baden Powell. E mais uma vez, quem puder colaborar, Pix Colaborativo tá aí na tela. Dá aquele fortalecimento aí pro salseiro. 6 anos, né? 6 anos não são 6 dias. E a gente continua aí na atividade. Vamos de Marcelo Mesquita, Canto de Ossanha.
linda demais, essa música é arrepiante, né? E eu tive o prazer, vocês estão assistindo aí. Uma coisa importante que eu esqueci de falar, né? Esse programa foi gravado ao longo da semana. Eu sempre brinco aqui também, Marcelo, quem vê a live, o programa, não sabe do corre, né? Que a gente tem que parar aqui, deixar tudo produzido. Eu queria ter que estar nessa situação, botar o Pix na tela de novo, salseirotv@gmail.com. Se eu tivesse 2 câmeras aqui, a gente poderia estar, porque às vezes o Marcelo está olhando para cá e vira, né, não olha para vocês, e eu estou pedindo pro Marcelo, até o Marcelo, olha, pode ficar olhando para lá, não precisa olhar para mim não. Mas se eu tivesse, né, condição, teria 2 câmeras aqui para poder estar, quem sabe a gente não chegue lá, né? Mas enfim, mas eu estou muito feliz de ter o Marcelo aqui. Pretendo, mais uma vez falando, né? Isso na verdade, não estava nem combinado. A gente combinou essa semana, né? Por 2 motivos. Na verdade, um que a gente vai falar daqui a pouco para vocês, e o outro porque é 6 anos de Salseiro. Eu queria fazer uma coisa especial para vocês, mas também fiquei sem tempo, sem grana também para aquilo que eu estava pensando em fazer. E aí eu falei, pô, cara, eu vou chamar o Marcelo para vir aqui no meu estúdio, bater um papo, tocar e a gente celebrar esses 6 anos do Salseiro junto, já que tem uma coisa também que eu vou falar para vocês já. Segura aí. Mas enfim, mas eu estou muito feliz mesmo, de mesmo durante a semana ter desenrolado isso com o Marcelo, ter conseguido que ele viesse aqui em casa, no meu estúdio, para a gente estar aqui batendo esse papo com vocês, do outro lado da tela assistindo, e eu espero que vocês estejam curtindo. Então por isso, deixa a curtida aí, deixa o like aí, como eu sempre falo, de fundamental importância para que outras pessoas conheçam esse nosso trabalho. E vou deixar aí também o Instagram do Marcelo, tá? As redes sociais do Marcelo. Tem um link também na descrição desse vídeo para você passar a segui-lo, ver o que Marcelo posta, as questões musicais que ele... Marcelo tá sempre colocando vídeos bacanas, com músicas legais. E aquilo que o Marcelo falou, né, no outro bloco, que eu acho muito importante. Hoje em dia, a gente tem essa facilidade das plataformas digitais. Antigamente, eram os discos, CDs. Na época dos discos, então, às vezes você só tinha um amigo que tinha um disco e você fazia a fita cassete lá, pedia para fazer, ou às vezes pegava emprestado. Exatamente, tinha a loja do nosso querido Nilo, né? Um beijo pro Nilo, pra Bebel. Enfim, então era assim, né? As coisas eram muito mais difíceis. Hoje está muito mais fácil, né? Uma prática, por exemplo, que eu tive... passei a ter um pouco mais, foi até durante a pandemia mesmo. A gente está aqui completando 6 anos de Salseiro, nesse 17 de maio que eu comecei lá em 2020. Eu, por causa das plataformas digitais, tinha discografia que até então eu não tinha ouvido. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de uma banda que é uma banda de rock, que eu curto, mas nem curtia tanto assim, mas eu passei a curtir um pouco mais, principalmente os discos mais antigos, o Yes, por exemplo. Mas eu não tinha tanto dia, eu tinha 2 discos do Yes. E aí com a plataforma digital você consegue, né, ir na discografia do artista, e como eu sempre falo também para os meus amigos, para quem quer que for, cara, a gente está muito hoje eu trabalho meio que dessa forma de certa maneira, embora tenha uma outra concepção dentro da minha discotecagem, mas está muito dentro dessa coisa das playlists, né? Toca uma música, depois já vai para outra, mas é legal você pegar, se não tiver um disco, que você vire lado A, lado B, mas na plataforma digital dá para você ouvir o disco do começo ao fim. Tem muitos discos que são conceituais, que a ordem das músicas tem um porquê, que falam de um momento histórico, né, do país, ou sei lá, da vida da pessoa. Então, assim, ouçam mesmo. O Marcelo citou Paulinho Nogueira. Pô, vai lá, vai conhecer a obra mesmo, dá um mergulho profundo nessa piscina do Paulinho Nogueira e com certeza você vai sair bem melhor. Isso eu não tenho dúvida, isso eu tenho certeza absoluta. Então fica essa dica aí, ouça, mas não ouça só aquelas músicas que você tem por aí, não. Dá um mergulho que tem muita coisa que precisa ser descoberta, que como também o Marcelo falou, tem muito artista que tem músicas que ele mesmo gravou, que depois virou sucesso na voz de outra pessoa e que você não sabe que é daquele artista. Então fica essa dica aí para essa pesquisa sonora para vocês. Agora você falou que tinha uma pergunta, né? Curiosidade, né? Como que surgiu esse nome Salseiro, essa ideia? Então, Marcelo, eu voltando para a pandemia, né? E aí tem a ver com essa questão que eu estou falando aqui com vocês até. Na pandemia, eu tive essa ideia, né, de fazer live
né, como todo mundo, né? Todo mundo. A gente teve que se reinventar e da maneira de se reinventar foi fazendo live. E aí eu falei com o Francis, né, do Projeto Brasis, meu grande amigo, meu grande irmão, beijão, Francis, e fiz a live do Brasil. A primeira foi até, eu não tinha nem esse mesa, não tinha nada. Foi meio que botei o celular e o som do estúdio lá que eu tinha, no quartinho que eu tinha, pegou, captou. A interface, né? Não tinha nem interface, não tinha nada. E aí depois eu falei com o França, e o França, pô, não, bora, vamos fazer. Aí fomos estudando, né? Vendo de que maneira poderia ser feito e tal. E virou até um grande sucesso na época, né? Dentro dessa questão da pandemia. Muita gente parava aos sábados, 4 horas da tarde, para assistir o Projeto Brasis. E a gente sempre tentando trazer esse universo musical que ia além daquilo que você já estava acostumado a ouvir, né? Sempre com essa pegada também, como eu sempre falo, né, que eu me sinto um garçom sonoro, né, aquela pessoa que leva ali as músicas para as pessoas degustarem, né, e conhecer muitas das vezes determinado artista. Então foi dessa maneira, né? E aí logo depois, isso foi em março, logo assim que começou a pandemia, aconteceu a situação do Projeto Brasis. E aí depois eu fiz esse mergulho que eu falei aqui agora. Eu já vinha tendo já gostava, na verdade, muito de música latina e de música africana. E aí, aproveitando esse momento que a gente estava recluso dentro de casa, eu falei, pô, cara, tem as ferramentas, pô. Tô com a plataforma digital, tá aqui, vou dar uma pesquisada melhor. Tem internet para buscar saber de cada artista, né, da onde que ele quais são os discos que ele tem. E assim fui fazendo. E aí nisso eu falei, pô, cara, eu acho que é um universo musical. Por exemplo, a gente tem muita influência direta, claro, né, da África, mas a gente conhece pouco da música africana, por exemplo. Né? A África faz parte da nossa história. Né? A cultura afro-brasileira é muito forte. Até, aí, pô, cita capoeira e no universo da música, então, né, cara, você tem religioso também, né, se a gente for falar das religiões de matrizes africanas. Só que, musicalmente falando, a gente conhece pouco, infelizmente. Né? Mais, né? Exatamente. Tem muito artista maravilhoso, e inclusive que você ouve e fala assim, pô, isso que fazem aqui, que eu chamo de sei lá o quê, pô, isso vem de lá, sabe? Isso tá lá, ó. Também, né? Exatamente. E não só também, porque às vezes fala de África, as pessoas pensam naquela África do passado, que é importante, que é legal, mas tem muito artista africano novo, maravilhosos, que continuam tocando aí ritmos novos, enfim. E a música latina, pô, a gente tá na América Latina, a gente é latino e chega muito pouco da música colombiana, da música do Equador, do Peru, da Argentina, que está aqui do ladinho. Então a gente conhece muito pouco. E a gente também tem influência dessa música latina. Sim. Dentro dos nossos gêneros musicais aqui. Então, assim, eu falei, cara, é um universo que as pessoas não têm tanto contato, eu acho que vai ser interessante. Aí, por que a live para cozinhar e bailar, que eu sempre também falo sobre isso? A gente não está ao vivo, então não é mais uma live, é um programa. Mas o nome é o nome do programa, virou o nome do programa, né? Live para cozinhar e bailar. Porque na pandemia, o que eu passei a colocar na minha cabeça para não ficar maluco, para não ficar doido, para não endoidar de vez, né? Eu falei, cara, eu vou tentar manter alguns hábitos que eu já tinha antes da pandemia. Por exemplo, a minha cerveja de sexta-feira, continuei tomando na sexta-feira. À noite, aquela coisa que a gente terminava, eu saía, sei lá, depois do trabalho, ou ia fazer se encontrar com os amigos na sexta-feira, vou tomar uma cerveja, passei a fazer. O domingo é uma data, principalmente do horário de almoço, de reunião de família, né, cara? Das pessoas, as famílias se encontrarem, almoçar e depois cada um vai para o seu lado. Mas esse horário de meio-dia. Então eu falei, cara, eu vou criar, acho que vou botar esse nome, live para cozinhar, que a pessoa, aí nesse caso, estando dentro de casa, né, naquele período, infelizmente por causa da pandemia, cozinhando e ouvindo um som. Né? Aí, primeiramente, foi dessa forma. Logo depois que eu fiz a primeira, a Josiane, nossa amiga Josiane, maravilhosa,
né? Espaço Cultural em Nós, que é um espaço que o Marcelo está sempre lá se apresentando também, um espaço super importante que a gente precisa valorizar dentro de Cachoeira de Macacu. Seja as atividades que acontecem lá, para quem não conhece, lá tem uma biblioteca, é um cine-teatro e que tem muitos projetos musicais, enfim. Salve, salve Espaço Cultural em Nós, salve, salve Josiane, salve, salve Denilson, toda a galera que faz parte lá do Espaço Cultural em Nós. Mas a Josiane virou para mim e falou assim, pô, Erickson, por que você... E naquela época era o Instagram. Então o Instagram te dava uma certa facilidade de bater papo também. Porque a gente botava ali, convidava a pessoa e já entrava. E aí ela falou, por que você não convida uma pessoa para falar sobre... fazer comida, sabe? Não necessariamente uma chefe, uma cozinheira, um cozinheiro. Mas, por exemplo, Marcelo Mesquita tem habilidade de cozinheiro. O caranguejo que o Marcelo tanto gosta. Pô, Marcelo, vamos falar do caranguejo? Você faz o caranguejo aí, a gente vai batendo papo. Então, a Josiane que deu esse toque, né? Depois, inclusive, ela fez parte daqui da equipe do TV Salseiro. Ela, a Carol, beijão para as duas. E aí começou essa história também de ter pessoas participando, trazendo um prato, né, que a gente falava, passava a receita e tal. E assim foi, cara, e assim foi. E eu também estava naquele momento numa necessidade de... você sabe que eu sempre fui muito ligado aos movimentos culturais da cidade, ambientais e tudo mais, de ter esses posicionamentos que eu tenho também num espaço que, claro, França, por exemplo, de repente não se sentia tão confortável. Então, eu tendo esse espaço para poder falar das coisas aqui da cidade que eu acho que precisam ser faladas, enfim. Então, dessa maneira foi, e a gente está aqui, cara. Até hoje, são 6 anos de Salseiro, e às vezes as pessoas também me perguntam, né, que... não só do Salseiro, por exemplo, o PAN, um evento que você participou também, que eu fui um dos idealizadores, e seguimos com o PAN. Mas como é que você consegue, né, cara, até hoje fazendo isso? Eu agora não vou me lembrar alguém que falou uma coisa até muito legal em relação a isso. É gostar do que você faz, amar o que você faz, saber que do outro lado tem pessoas que gostam e curtem o que você faz também. E essa questão da resiliência, né? Isso já vem comigo porque eu aprendi isso com um grande amigo nosso, um grande mestre, que, aliás, hoje, dia que a gente está gravando, esse programa está fazendo aniversário com o Jamerson. Jamerson é um professor para mim nesse sentido, né, de entendimento de que, cara, faça o que você gosta, jogue energia para aquilo, sabe? Seja resiliente, as coisas não são fáceis, ainda mais para a gente que é da cultura, a gente sabe muito bem disso, mas a partir do momento que você tem condição e faz o que você gosta, então continua. Então, até abrir um parênteses aqui, Jamerson, um beijão mais uma vez, feliz aniversário para você, meu irmão, você sabe a consideração que eu tenho por ti, é enorme, em todos os níveis possíveis, e muito obrigado por esses aprendizados todos que você me deu, por isso eu sigo até hoje nessa persistência de certa maneira, dentro do que eu posso, tá levando cultura para as pessoas, tá levando entretenimento também, porque o salseiro é isso também, é cultura, é diversão, né, é entretenimento, mas também é informação, seja a informação que o Marcelo está trazendo hoje sobre a questão da vida dele, seja as informações como a gente sempre trouxe aqui sobre saúde mental, por exemplo, sobre questões ligadas a racismo, enfim, de uma maneira geral. Então, por isso que eu sigo até hoje, e foi dessa maneira que surgiu o Salseiro. O guitarrista que eu vi tocar em Cachoeira. Jamerson. Jamerson é uma referência, né? Para Woody também era referência. Mas antes de Woody, de André, o Jamerson. E, inclusive, bota só um pouquinho mais pra... Sábado agora ele fez uma roda de viola no Guapiaçu, participei lá e tive o prazer de rever o Toninho, irmão da Ailton. Legal, Teve cara. lá, cantou as músicas dele. A gente já fechou junto também, Ipanema, Castelinho. Esse eu não pude estar, não, mas no outro eu fui e a Ailton tava. Foi, que legal, que legal. E é isso, o Jamerson é esse cara resiliente. Só que o Jamerson, coitado, né? Coitado, ele tenta, ele se aposentou. E aí ele fala, tô cansado. E claro, o Jamerson teve várias frentes de batalha ambiental, ainda está, né? A gente botou o vídeo semana passada da exposição do Rio Macacu, para ele trazendo atualizações, que é uma luta que ele já está há muito tempo junto com outras pessoas, cultural, mas enfim, faz estar no DNA, né? Ele ama muito essa cidade, como a gente ama também,
e continua aí nessa luta, e que eu até mandei um parabéns especial para ele nessa data de hoje que a gente está gravando aqui, que é o passado, vocês estão no futuro, falando com isso, falando, cara, muita saúde e força para você, que você é muito necessário para a gente nessas lutas, e claro, nas violas, na música e tudo mais, nosso Guitar Hero, né? Jama-se é o nosso Guitar Hero. Mas é isso. Então, gente, agora vamos para uma próxima música, que é, né, eu na verdade, a outra música eu achei que já seria essa, dei uma perdida aqui, que é de um movimento musical que iniciou lá no final dos anos 50, depois nos anos 60 ganhou o mundo e que é referência até hoje no mundo inteiro. Estou falando da Bossa Nova. Eu vejo muito filme, Marcelo, muito filmes estrangeiros, né? E quando toca a música brasileira, quase que sempre é a Bossa Nova. A Bossa Nova ainda é muito presente no músico, moldou, né, uma série de artistas, fez bateristas de jazz tocarem de uma maneira que eles não tocavam. Né? A pesquisa que você falou de a música cubana, latina, os estrangeiros pesquisam muito a Bossa Nova e o samba. Exatamente. São referências, né, para eles. Então a gente vai estar ouvindo agora, essa também, outro hino, né? Marcelo só está tocando o hino aqui, o Wave Tom Jobim. Que maravilha ter o Marcelo Mesquita aqui comigo. E, ouvi aqui, ó. Tava aqui, ó. Aqui no cantinho aqui, só apreciando esse garrincha da viola, do violão, 7 cordas, tocando aqui esse clássico Wave Tom Jobim, maravilhoso. Como a gente falou, né? São referências musicais do Brasil, que está mundo afora e que representam o Brasil muito bem. Aliás, isso é uma coisa importante para falar. Nossa música... claro, tem a seleção brasileira, que hoje não vai muito bem, mas a nossa música nunca decepciona. Se tem algo que representa bem o Brasil, é a nossa cultura e, em especial, a nossa música, né, Marcelo? O próprio Yamandu, todos os países o cara tá tocando, mostrando exatamente. Música gaúcha, mostrando... E a gente tem, né, cara, até citar a Claire tá lá na França fazendo forró lá, tem japonês tocando samba, enfim, a nossa música tá em tudo quanto é lugar, e eu volto a falar, é aquela que representa e não decepciona nunca. A música brasileira não decepciona nunca. Bem, você que está chegando aqui agora, não deixou o like, deixa o like, importantíssimo para o canal. Mais uma vez, deixar o Pix aí para vocês, tá na tela. Pix colaborativo, qualquer valor vai ser muito bem-vindo. Quem também apoiou aí durante a semana em relação à nossa caixinha de presente de aniversário do Salseiro, muito obrigado. É isso, para a gente continuar por mais anos aqui, para ter uma qualidade melhor de trazer essa transmissão. Eu falei aqui com vocês, a gente poderia ter 2 câmeras aqui, por exemplo, né, para Marcelo não precisar ficar virando para lá, para cá, então ficaria melhor, mas isso tudo é investimento que tem que ser feito e que, felizmente, nesse momento, eu não estou tendo como fazer, mas, se Deus quiser, tudo vai dar certo. Com a ajuda de vocês aí. Exatamente, com a ajuda de vocês aí, a gente vai poder crescer ainda mais com esse canal, mas seguindo da mesma maneira que sempre foi esse canal. Isso aí eu não abro mão de maneira nenhuma, e até por isso que eu tenho dificuldade, às vezes, de conseguir alguns patrocínios. Mas vamos que vamos. Então, agradecer a todo mundo que está do outro lado da tela. A gente já está chegando aqui na parte final desse especial de 6 anos do Salseiro. Eu espero que vocês estejam curtindo.
Pix está aí, qualquer quantia vai ser muito bem-vinda. Bem, vamos falar agora de uma novidade que está para surgir aí, que vai pintar aí em breve para vocês e que eu espero que vocês comprem essa nossa ideia. A gente está falando aqui, né, quer dizer, o Marcelo está contando essa história dele aqui, da trajetória dele, e há muito tempo, isso já vem de um tempo já, embora eu só tenha falado isso com o Marcelo alguns meses atrás, eu venho vendo, né, esses vídeos maravilhosos que o Marcelo posta, tocando aquelas músicas maravilhosas, e vem falando, cara, o Marcelo tem que fazer um show dele solo, sabe? A gente precisa ter esse trabalho dessa forma sendo feito aqui em nossa cidade. E agora chegou a hora. Eu falei com o Marcelo sobre isso, falei, pô, Marcelo, tô com essa ideia, assim, de fazer uma produção sua, com o Salseiro, de ter esse show seu, a gente levar para um espaço, pode ser o Cauel, a gente não sabe ainda, a gente vai, né, conversar ainda com as pessoas, ver as possibilidades, e fazer essa apresentação sua solo, tocando não tudo isso que ele toca um monte de coisa, ele tem uma lista de vídeos aí enormes, mas selecionar algumas músicas que sejam importantes para ele, né, de uma maneira geral, e apresentar esse show num teatro, seja num espaço intimista, né? Uma apresentação mais intimista. Ainda estamos na construção dessa ideia, embora seja basicamente isso, mas tem coisas que a gente vai querer agregar também a esse projeto. E isso deve acontecer em breve, na verdade. Então fiquem atentos aí, a gente vai estar divulgando. E é isso, Marcelo, a ideia agora que a gente tem a nossa reuniãozinha aqui também acontecendo. Exatamente, é isso, Marcelo, a ideia é essa, como eu te passei, cara. Vamos fazer assim, cara, e tenho orgulho de você em Cachoeiras, e primeira vez que eu vou fazer um show, vou até me emocionar agora, porque meu pai sempre quis assistir um show meu, cara, nunca conseguiu, e você vai fazer eu me emocionar aqui no show, com certeza, cara. Que legal, cara. Nada, meu irmão. Toma uma aguinha aí. Mas é isso. A música é isso, né? Sentimento, e eu me sinto mais feliz ainda sabendo disso, né? Porque, como eu falei, eu acho que é uma apresentação que deveria já ter acontecido, né? E muitas das vezes também, gente, agora só para entrar dentro de um universo, né, que eu faço parte, Marcelo também, mas que eu milito, né, no sentido que é das políticas públicas de cultura, que eu sempre falo aqui, né, a gente tem que sempre estar lutando por política pública de cultura dentro da cidade. Não é só estadual, não é só nacional. A gente precisa ter políticas públicas efetivas no nosso município, políticas públicas que perdurem, que sejam democráticas, que atendam todas as camadas, né, gêneros artísticos, classes artísticas e tudo mais. E eu só vou até citar o Tião Coronha aqui, que a gente está até conversando aqui também, né? O Tião, cara, ele é um cara muito amado, muito querido na cidade, sempre foi, mas de apoio mesmo, ele falou, ele usou exatamente esses termos comigo da última vez que ele esteve aqui. Inclusive, ele estava ali do outro lado da janela. Estou olhando para a janela, né? Estou lembrando dele aqui porque ele veio ver um negócio aqui para mim. E aí a gente ficou conversando. E eu falo assim, Tião, sai logo desse telhado daí, cara. Vem para cá. Enfim, e para ele era normal, né? Estar em cima do telhado e tal. Falava que ele era gato, né? Enfim. E aí o Tião falando, né, dessa dificuldade que ele tem de conseguir apoio, que muitas das vezes ele tinha que mendigar, sabe, para conseguir apoio. Pô, e um atleta como ele, uma referência não só para Cachoeiras de Macacu, do mountain bike de uma forma geral, do ciclismo em forma geral, passar por isso, já deveria há muito tempo ter uma lei de incentivo ao esporte dentro da cidade, uma lei de incentivo a atletas que representam a cidade, fora, né, para outros locais, como o Tião faz, um bolsa atleta, seja lá o que for. Ah, não tem dinheiro. Cara, quando se quer, tem dinheiro. É tudo na raça. Né? Exatamente. Entendeu? E é tudo na raça. Até o Marcelo estava contando aqui que a última vez que ele teve com o Tião estava vendendo a bicicleta dele. E ele falou isso para mim. Falou, pô, eu tenho mais de 10 bicicletas, mas infelizmente vou ter que desfazer das minhas bicicletas. E aí foi, né? Ele te encontrou e falou isso, né? No sábado, falta de patrocínio para você ver. Quero vender bicicleta, participar
uma corrida, né? Você é o seu violão. Pois é, Né? cara, vou ter que vender um. Eu tô um tempo, bastante tempo sem tocar baixo. Eu tô tendo que vender o meu baixo. E assim, não queria. Eu não tô usando agora, mas de vez em quando dá vontade de tocar. É um instrumento, você tem um apego por aquele instrumento. Tem projetos musicais que eu quero voltar. E vou ter que vender em breve. Mas enfim, voltando, tô falando isso porque a gente precisa ter mais incentivos públicos para principalmente cidades do interior, porque a gente tem um problema, infelizmente o comércio não consegue chegar junto também, ou não chega junto porque não quer, não sei, mas enfim, tem uma dificuldade, né, cada vez maior. Eu já estou na questão cultural desde ali do final dos anos 90, né, mais diretamente como produtor, já tinha banda e tudo mais, e é sempre uma dificuldade, e a gente não tem que achar essa dificuldade normal. Eu lembro de um projeto que você fez, que era o Choro na praça, né? Choro das 5. Pô, Choro das 5, cara, uma coisa linda que trazia a cultura, a galera perto da música, do choro, do samba. Não tem mais. Falta de patrocínio, falta de ajuda. E a gente sobrevive, né? Nem vive, sobrevive. E aí vai outra situação, né? Que são as continuidades que os governos têm que dar em determinados projetos. Mas aí porque foi naquele governo, deixa de fazer, muitas das vezes. Entendeu? Ou por falta também de apoio, né? De ter um orçamento específico para aquilo e tudo mais. Então, voltando à questão do show, né? Do Marcelo, é isso, né? É um show que o Marcelo já era para ter feito há muito tempo. Só que também tem outra questão, que agora peguei de novo o caminho que eu estava querendo falar dentro desse meu raciocínio. Eu, por exemplo, desde muito novo, tive lá minha banda, primeiras bandas, mas eu já fui para essa área de produção. Então, para mim, é muito mais natural fazer um evento, por exemplo, né? Eu mesmo crio meus eventos e toco. O Marcelo já não tem essa veia de produção. Então, necessita que outras pessoas... E em Cachoeira de Macacu, a gente precisa também, Marcelo, uma coisa que eu falo demais. A gente tem músicos maravilhosos que merecem ser valorizados ainda mais. A gente tem artistas de teatro, atores, atrizes que são maravilhosos, que precisam ser valorizados, enfim, em todas as áreas. Mas uma questão que eu vejo que, infelizmente, não se tem um olhar são dos novos produtores culturais da cidade. Pois é. Porque se você não tem esses produtores, muitos desses artistas não vão conseguir fazer nada. Sabe? Porque não é a dele. A dele é tocar, a dele é, sei lá, dançar, sabe? É ser chamado para fazer uma coisa. Exatamente. Pô, festival, por exemplo, um festival de música dentro da cidade, sabe? O próprio Rock Noel, que eu faço parte, a gente tem outros porquês também da gente não fazer o Rock Noel, mas você tem aí uma galera de rock que quer fazer, uma galera nova. Tem um olhar para essa juventude, por exemplo, da Batalha da Lajota, que está ali fazendo rapper, fazendo o freestyle. Tudo na raça também, né? Tudo na raça também. Então, assim, e às vezes fica aquela coisa meio glamurosa, entre aspas, porque parece uma coisa, não, difícil, nós fizemos na raça e tal, como se fosse um glamour da cultura, passar perrengue. Não é glamour nada não, meu filho. O glamour é ter dinheiro no bolso, ter condição de fazer, e as melhores condições possível, receber certo, dentro de um valor que deveria ser de fato pro artista. Então, assim, voltando a essa situação, Marcelo não vai produzir o show dele, então precisa de outras pessoas. E aí eu estou aqui nesse momento ainda fazendo esse trabalho de produção, como tem outras pessoas que fazem, mas é uma geração que está passando, e a gente precisa que tenha mais pessoas produzindo, sendo incentivada a fazer eventos dentro da cidade, eventos que agreguem o maior número de artistas possíveis para fazer essa máquina girar de uma maneira maior. Então é isso, é uma espécie de desabafo aqui também dentro dessa conversa, mas que a gente espera, né, que possa, de certa maneira, reverberar e chegar onde tem que chegar. Eu, durante muito tempo, fiz parte do Conselho Municipal de Cultura. Saí por quê? Porque me desencantei, cara. Desencantei mesmo. Depois de mais de 13 anos lá de luta, você vai vendo que as coisas não vão acontecendo. Aquilo que você aprovou lá atrás, que era para virar lei, que era para estar acontecendo, é ignorado. Isso vai cansando a gente. E a gente pensa em viver daquilo que a gente gosta de fazer. Exatamente. Às vezes tem que fazer uma coisa que você nem gosta para sobreviver. Exatamente, que te limita a crescer como artista, por exemplo. Você deu um exemplo, eu lembro de uma vez do Lobão. O Lobão lá atrás,
ele falou, né, sobre essa questão do estudo da música, né, e o quanto seria importante voltar a música dentro das escolas, né, ter o ofício ali da música, ou então, se não dentro da escola, como também, né, nós tínhamos aí o Centro Cultural funcionando com aulas de música, lá em Japuíba, Casarão, né, Vila Lobos, enfim, se não dentro das escolas, mas ter esses espaços culturais sendo ocupados com música, com arte de uma maneira geral, mas também que fomentassem o artista de uma maneira geral. De que forma eu estou falando? Por exemplo, Marcelo toca violão. Eu quero trabalhar com música. Só vou trabalhar se eu for cantor ou cantora, ou se tocar um instrumento? Não, você pode ser um produtor. Você pode ser o cara que vai ser o técnico de som. Você pode ser o cara que vai fazer a iluminação. É uma cadeia produtiva muito ampla, assim como o teatro também. Eu gosto de teatro, queria ser ator, mas não tenho, né, vocação para ser ator. Mas eu gosto de cenografia. Pois é. Sabe? Essas outras atividades, né, que tem dentro dessas áreas artísticas, é importante. Quando o Marcelo, esse show, por exemplo, vai precisar de um bom técnico de som, por exemplo. Um cara. E essas pessoas precisam ser remuneradas também. Sabe? Então, se a gente tivesse. E aí não precisa ser nenhum projeto. Gostaria que fosse projeto de país, de estado, mas pode ser um projeto municipal. Cachoeiras pode ser um exemplo. A gente tinha orquestra de violão. Não tem nada mais. Que acabou. Então, assim, a gente só fica naquilo que tinha. Né? O que a gente tem? O que a gente tem é o que a gente faz. Mas o que a gente faz... Os clubes mesmo, você pega os clubes. Os clubes, o que a gente faz tem um certo momento, que a gente vai embora, por de repente não estar mais aqui mesmo, né? Fazer a passagem para outro plano, ou pelo cansaço, ou por falta de dinheiro. E aí, por falta de dinheiro, como o Marcelo falou, você vai ter que, de repente, ir para um emprego que você não gostaria de estar, não desmerecendo aquele emprego, porque não é a sua, não te faz feliz, e aquilo te torna infeliz também. Né? Enfim, é isso. Então, valorizem as artes, valorizem a cultura, valorizem todos os artistas da cidade, todas aquelas pessoas da cadeia produtiva cultural dentro da cidade, seja qual for a profissão dela. E a gente está em ano de eleição agora, vamos ver quem são os vereadores, vereador não, que eu agora não é vereador, deputado, quem são os candidatos que valorizam de fato a cultura, quem faz arte, sabe? Ou a saúde, seja qual for, mas é isso. Vamos. E a gente também, a gente não adianta ficar só reclamando. A gente pode também fazer diferente, né? De uma forma diferente e ajudar para que a gente tenha ainda uma produção cultural dentro da cidade de uma maneira geral, não só musical, mais efervescente e melhor, né, Marcelo? Pois é, cara. É o que você falou aí. A gente vem lutando com a própria força. Se a gente não tivesse aqui hoje, ninguém ia saber da minha história, da tua, do seu programa, como surgiu. Cara, isso, você pesquisar os artistas da terra também é muito importante. O meu mestre de capoeira sempre fala. A gente fala muito de mestre Bimba, mestre Pastinha, mas a gente não conhece a história de capoeira de Cachoeiras. Quer dizer, eu conheço porque pesquisei, mas é uma cultura também, uma arte que a gente tem aqui. E valorizar mesmo, Cachoeira tem muito artista que deixou de tocar por não ter incentivo financeiro, digo assim, né? Exatamente. E, com o PAN, né? O PAN que eu fazia, para quem não sabe, rapidinho, a gente está aqui já fechando esse bate-papo. O PAN era um evento que eu, a Josiane, o Wellington Lira, na época, né? Nós criamos esse projeto e ele passou a ser feito quinta-feira, a última quinta-feira do mês, lá no Cauel, que é a casa, hoje tem o nome em homenagem ao Wellington Lira, que naquela época tinha outro nome. E aí toda a última quinta-feira, o PAN, por exemplo, Marcelo, quando a gente começou, e você sabe também bem disso, dava 10 pessoas, 5 pessoas. Só que pra gente era uma necessidade mesmo, não só pela nossa questão de artista, sabe, de estar ali e fazer, mas também de entender, cara, é importante isso que a gente está fazendo, sabe? Isso cada pessoa vou botar uma maneira ilustrativa, é uma florzinha que você está ali regando.
E de repente aquela pessoa que era na verdade o Pan, ele veio numa necessidade nossa de fazer uma produção artística até mais adulta, sabe? De, sei lá, de repente bota no teatro, se tiver que ficar pelado no teatro, vai ficar no pelado. Claro que não vai poder entrar determinada faixa etária. Por exemplo, só para dar um exemplo, né? Mas aí a molecada pegou para si. O pessoal da escola começou aí, e aí o bacana, que é a importância da constância, de estar fazendo, que aconteceu também com o Rock Noel, quando eu fiz parte. Aquela pessoa que estava ali sentada, daqui a pouco estava no palco, tocando, se apresentando. Incentivo, né? Porque ela vê o Marcelo, vê outro, e mais do que isso, vê outro da idade dele também fazendo, e fala, caramba, eu também quero fazer isso. E você também pode fazer isso. Então o Pan foi crescendo e chegou um determinado momento, foi até de uma maneira até rápida esse processo, né, que tinha que dar senha para a galera entrar. E um público jovem. E o outro exemplo também que eu tenho em relação a isso, Marcelo, é o Rock Noel. O Rock Noel, quando eu tive aquela minha banda Absorvente Sangrento, né, com o Erasmo, Reginaldo, Luiz Fernando, a gente teve 2 anos de banda. A gente não teve um lugar para fazer show em Cachoeiras. Não tinha um evento, porque o Rock Noel ficou um hiato de tempo sem ser realizado. E foi justamente quando a gente começou. Aliás, esse foi um dos motivos de me levar a ser produtor também, agitador cultural. Que eu entendi que eu tinha que fazer. Ninguém ia fazer, né? Sabe? Aí depois vem o Rock Noel, aí é outra história que eu entro no Rock Noel, mas a partir do momento que eu entro no Rock Noel, junto ali com Francis, Silvão, Passarinho, Jamerson, né? E o Rock Noel com toda aquela história maravilhosa construída lá por Jobel e todos os demais que fizeram parte, a gente implementou na 10 de outubro, que hoje não funciona mais, Sociedade Musical 10 de outubro, um evento chamado Sexta Alternativa, que depois também virou Domingo Alternativo. Esse evento, cara, foi assim de fundamental importância para que começasse a surgir bandas em Cachoeiras de Macacu de rock, no caso era o segmento que a gente fazia lá. Mas poderia ser de pagode, poderia ser de rap, poderia ser o que for. Onde eu quero chegar? A gente fazia uma vez por mês um evento. O Rock Noel, quando retorna, tinha uma única banda. Deixa eu até pensar direitinho, que eu acho que veio depois. Acho que não tinha nenhuma banda de Cachoeiras quando eu entro, em 99. Se eu estiver errado aí, Jamas pode me corrigir aí nos comentários, que minha memória não é muito boa, não. Eu sei que no outro ano, eu fiz uma participação na banda Urco, aí tinha uma banda. Eu sei que chegou um determinado momento que tinha, sei lá, 10 bandas de Cachoeiras querendo participar no Rock Noel. Por quê? É constância, ver o outro lá e falar, cara, eu quero fazer parte disso, isso é legal. Então, é resiliência. Aí vem do mestre Jamerson, né, que já me ensinou lá atrás dessa resiliência, da importância de saber que nem tudo é tão fácil assim. O próprio Chorinho, que você fez parte. Quando a gente começou, o número de público era pequeno. Daqui a pouco foi crescendo, e muitos jovens. Não é que o pessoal até fala, pô, esse é evento para velho, né? E era também, para todo mundo. Mas muito jovens. Então, assim, a partir do momento que você tem. E nada disso com subsídio público. Tudo na raça. Como o Marcelo falou. Hoje em dia as coisas mudaram. Infelizmente não tem tantas pessoas com essa disposição e também possibilidade de fazer, sabe? Aquela época era um pouco mais fácil sobreviver no perrengue. Mas o problema também, Tico, eu vejo, você vai na raça, eu vou na raça, e a gente só fica dando nossa força sem troca, entendeu? Exato, Financeira. perfeito. Chega uma hora que o nosso dinheiro não dá também. Perfeito. Por isso que eu falei que essa coisa, a cultura tem um glamour meio contrário, que é o glamour do perrengue, né? O glamour que onde ter dinheiro parece ser uma coisa meio maldita. Não é, pelo amor de Deus. A gente precisa se alimentar. Marcelo tem filhos, eu tenho a minha vida aqui. A gente precisa sobreviver, não sobreviver, viver dignamente. Na verdade, né, Marcelo? Ter uma vida, e muito tempo também, até hoje, né? Tem gente que fala, pô, Marcelo, e você o quê? Eu sou músico. Ah, mas trabalho com o quê? Não, eu sou músico. Não trabalho não, né? Exatamente. Tem muita gente que ainda tem essa percepção errada, né, em relação à música. Enfim, então, vamos valorizar aí cada vez mais os artistas. Volta a falar uma maneira que tem como valorizar
por exemplo, seguindo o Marcelo nas redes sociais dele, curtindo os vídeos de música que ele bota, compartilhando com outras pessoas, indo às apresentações do Marcelo, que você possa ir nesse show que nós iremos apresentar aí para vocês. Comprem o ingresso, vão também para esse show, e como de outros artistas aqui da cidade também, de uma maneira geral. E também, claro, quem puder, mais uma vez, ó, Pix aí, ó. Pix, vou botar na tela mais uma vez, colaborando com o Salseiro também, pelo menos dentro do que diz respeito a esse projeto, você vai estar colaborando também. Bem, acho que falamos pra caramba agora, vamos até para um caminho que a gente não estava nem na pauta, mas que foi legal, né? É importante falar sobre isso, senão as pessoas veem aqui a gente tocando, acho que está tudo muito bonito, embora esteja bonito também, mas tem uma parte que infelizmente, que traz uma dificuldade muito grande para a gente, que depois da pandemia ficou pior, a verdade é essa, o mundo deu uma mudada, está tudo mais caro, e principalmente para quem trabalha com música, cara. Tá uma coisa realmente de uma forma que fica difícil para a gente sobreviver. E a gente precisa muito desse apoio de vocês, seja financeiramente, seja também, como já falei, né, dando esse apoio, curtindo esse vídeo, compartilhando com outras pessoas, patrocinando, quem puder patrocinar também. Quem conhecer alguém que possa patrocinar, que é um comerciante da cidade, já dá um toque pra gente também, que a gente vai buscar esse apoio também em relação a patrocínio. Se você quiser patrocinar também esse show que está para acontecer do Marcelo Mesquita solo, esse sonho que era do pai dele, e que com certeza vai estar lá de cima, junto com o Woody, com o Tião Coronha, todo mundo lá, Marcinho, todo mundo vai estar curtindo esse show. Marcelo, agradecer a você, cara. Porra, muito obrigado mesmo. A gente está aqui, né, no passado para as pessoas assistirem no futuro. E me sinto muito feliz mesmo, cara. São 6 anos de Salseiro. Você acompanha esse programa desde sempre. Acompanha meu trabalho também desde sempre, né? E assim como eu também acompanho o seu trabalho desde sempre também. Então, assim, me sinto muito feliz e muito honrado de ter você aqui para fazer esse especial de 6 anos de Salseiro. Meu irmão, eu que agradeço você aí, mais uma vez, parabéns aí pelos 6 anos, que sejam 200. Isso aí, meu. É isso. Ó, antes do Marcelo tocar a última, ele vai anunciar a próxima música aqui. Antes dele tocar a última música, vai ter mais uma música aqui do Marcelo pra gente fechar aqui essa participação dele aqui hoje. Falar pra vocês que eu vou fazer uma viagem. Eu já até consegui gravar o Brisando com Salseiro, que vai ser para a última sexta-feira do mês, que é um projeto que eu tenho aqui também toda a última sexta-feira do mês, 4h20, um projeto diferente, que eu toco umas sonoridades, entre outras coisas, já vou até passar para você. Vou tocar Led Zeppelin, por exemplo, Ella Fitzgerald com Louis Armstrong, só para vocês terem uma Fagner, vou tocar um Fagner também nesse Brisando com Salseiro. Mas semana que vem eu não sei se eu vou conseguir botar a live para cozinhar e bailar no ar. Fiquem atentos aí ao longo da semana. Se eu conseguir, beleza. Se eu não conseguir, porque eu estou numa correria danada para poder fazer essa viagem, além de outras coisas que estou tendo que dar conta aqui. É isso que a gente sempre fala, né? Quem vê a live não sabe do corre. Então, é isso. Se não rolar semana que vem, na última sexta-feira do mês tem Brisando com Salseiro. E agora, vamos curtir agora, se deleitar, degustar mais uma música com o Marcelo Violão, que vai ser esse perfil aí que você está vendo aí do Violão e Marcelo, é a ideia desse show, com alguns incrementos que a gente vai fazer, mas a ideia é essa. Vamos ouvir o que agora, Marcelo? Correnteza, Tom Jobim, mas Djavan, muita gente conhece como Djavan, né? Djavan gravou maravilhosamente essa música, enfim, música lindíssima pra gente fechar esse programa de hoje. Gente, valeu, muito obrigado mesmo, fiquem na paz aí, boa sequência de domingo para vocês e boa semana. Valeu, Marcelo. Valeu,